Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e eu estou aqui com a Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo jóia. Estamos aqui preparando mais um episódio para vocês do podcast Português pra Fora. Lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo. E se você quiser, você também pode escutar esse episódio e outros também nas principais plataformas, ok? Como, por exemplo, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts. Uma série de opções para você poder escutar o nosso podcast enquanto você pratica exercícios, enquanto você realiza a limpeza da sua casa, por exemplo, enfim. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre falta de educação, Letícia. Você tem falta de educação, Letícia? Eu acho que todo mundo comete uma falta de educação uma vez na vida, né? Sim, só explicando para o pessoal, falta de educação aqui no Brasil, em português, talvez pode gerar uma certa confusão com relação à tradução literal, falta de educação, né? Não quer dizer que uma pessoa não tenha recebido instrução, não tenha estudado na escola, enfim. Falta de educação quer dizer comportamentos, Sim. talvez rudes, talvez arrogantes ou deselegantes. Que aqui pra gente, né, vai soar como algo não muito legal a ser feito. Sim, exatamente. Não tem a ver com instrução formal, falta de educação relacionada à escola, ok? Não tem a ver com estudos, né? Tem a ver Exatamente. E a gente trouxe para vocês aqui alguns exemplos de coisas, comportamentos que nós entendemos que são consideradas falta de educação, né? Sim. Normalmente, quando isso acontece, nós dizemos, né? Nossa, essa pessoa não tem educação. Sim. Essa pessoa cometeu uma falta de educação, mais ou menos, né? Sim, verdade. Vamos lá, Letícia. Fala pro pessoal qual é a primeira falta de educação da nossa lista que, se caso você cometer esse tipo de atitude, provavelmente, pelo menos aqui no Brasil, será considerado falta de educação. Sim, vamos lá. Então, o item 1 da lista: falar alto no celular ou ouvir música no celular sem fone em ambientes públicos. Então, dificilmente, eu acredito, alguém vai chegar e falar para você: nossa, que falta de educação você está fazendo. Mas provavelmente você vai ter uns olhares ali, meio assim, de quem não está gostando dessa atitude, né? E realmente, né, escutar música ou falar alto ao telefone ou escutar áudios alto ao telefone é uma falta de educação, porque é uma coisa que você está ouvindo, né? Você não pode incomodar o outro com isso. Para isso, nós temos o fone de ouvido, que aí você consegue escutar muito bem, não é mesmo? Sim, exatamente. Quando você está num ambiente público, principalmente, né? É preciso você ter esse cuidado. Se você gosta de ouvir música, não tem problema nenhum. Você ouvir música num ambiente público, mas as outras pessoas não precisam ouvir a sua música. Talvez elas estejam lendo um livro, talvez elas estejam simplesmente querendo chegar no seu destino, se por acaso você estiver dentro de um ônibus ou de um trem, por exemplo, né? E isso é muito comum acontecer, especialmente nesses ambientes, né? Sim. Em trens, ônibus, algumas pessoas não têm muita noção, não têm muito bom senso e acabam escutando música com o seu telefone e o volume está aberto para todos, né? Isso não é muito legal. Sim. Eu diria até, Letícia, estou lembrando aqui agora, podemos também acrescentar nesse primeiro item de falta de educação, pessoas, por exemplo, entre vizinhos, pessoas que geralmente escutam música muito alta ou até mesmo a TV da sua casa muito alta por muito tempo, dependendo do horário até muito tarde. Isso pode incomodar o espaço do outro, né? Então isso também é considerado falta de educação, falta de respeito, né? Sim, verdade. Beleza.
O nosso próximo item que nós separamos para vocês é ficar olhando o celular durante uma conversa. Sim. Eu odeio quando isso acontece, inclusive com algumas pessoas que eu ia converso falar. muito. Eu estou conversando com ela e quando ela não está olhando para mim, está especialmente olhando para o telefone, eu paro de falar, né, Letícia? E Virou aguardo. DR. Para quem Aguardo. não sabe, DR é quando o casal está discutindo a relação. Exato, né? é uma briga entre casais, nós falamos DR. Mas Mas- enfim, realmente eu acho que é uma falta de educação. A pessoa está falando com você e você está no seu celular fazendo qualquer outra coisa. Para mim, isso é muita falta de educação. É porque soa como um desinteresse, né? Exatamente. Parece que a outra pessoa não está muito interessada na sua conversa. Eu procuro evitar isso. Às vezes, eu confesso que também acontece comigo. Eu já fiz isso também. É difícil a gente se policiar quanto a isso, mas acontece, é uma falta de educação. Acho Sim. que todo mundo talvez já cometeu essa falta de Sim. educação em algum momento. É porque eu acho que às vezes é tanta coisa, né? Às vezes a gente quer conversar e também quer responder o outro que tá falando com a gente, e aí a gente não sabe dosar, separar as coisas, não é mesmo? Muito bem, então, Letícia, lê para o pessoal o nosso terceiro item, que é considerado, pelo menos eu acho que sim, falta de educação. Aqui no Brasil, pelo menos. Sim. Interromper a fala de outra pessoa. Isso é uma coisa que eu sei que o Olavo detesta. Sim. Eu realmente fico muito irritado. Me incomoda demais isso. Quando eu estou falando, eu sei que eu tenho uma fala devagar, que eu tenho um pensamento meio lento. Falo muito. Sei que às vezes sou repetitivo, eu reconheço as minhas falhas, mas às vezes não é tanto assim, e não só nesses casos também. Eu acho que tem pessoas que cometem esse erro, que eu acho que é uma falta de educação. Uma pessoa está falando e a outra pessoa quer falar e ela não espera a vez dela. Ela interrompe o raciocínio, a fala da outra pessoa, né? E isso, para mim, é uma falta de educação muito grande. Quando isso acontece comigo, eu fico irritado para mim e eu fico realmente bravo. Eu não me importo muito, não é algo que me incomoda, mas eu acho que tem o tempo também, né? Uma pessoa interromper você uma ou duas vezes no meio da conversa é uma coisa. Agora, aquela pessoa que toda hora está te interrompendo realmente é muito chato. Terrível, horrível também. Então, pessoal, não façam isso, por favor. Acho que isso, não só por mim, eu não gosto, mas eu acho que é uma falta de educação. É considerado falta de educação. Sim. Muito bem. O quarto item seria realizar uma visita na casa de uma pessoa sem avisar previamente. Isso às vezes acontece, não é muito comum. Geralmente as pessoas avisam, né, Letícia? Sim. Acho que sim, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que antigamente, quando você não tinha um telefone, não tinha um contato, né, tão fácil com a outra pessoa, ainda se justificava você não avisar. Mas hoje em dia, com o WhatsApp, com o telefone, né, não tem por que você não avisar que vai visitar. Se a pessoa chegar sem avisar, quem não viu o nosso vídeo lá das superstições, corre lá e aprende o que fazer para a visita ir embora. Fizemos um vídeo, pessoal, sobre superstições e nesse vídeo nós falamos sobre uma estratégia para você poder dispensar aquela visita indesejada. Então, vocês podem conferir no nosso playlist, com certeza você vai se divertir bastante com esse vídeo, né? Bom, mas é isso. Realmente, eu concordo com você, Letícia. Eu acho que nos dias de hoje, com os recursos que nós temos, principalmente falando sobre internet, celular, né? Nós temos várias opções para manter contato com uma pessoa e avisar se nós vamos realmente precisar comparecer na casa de uma pessoa. Avisar antes para a pessoa se preparar, né? Sim. E se a pessoa vai estar em casa também, enfim.
Às vezes, quando isso não acontece, eu acho que também é uma falta de educação. É um pouquinho sim. Vamos lá então para Sim. o próximo, que é chegar atrasado. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, é quase um hábito do brasileiro chegar atrasado. Mas em certas situações eu acho que soa pior. Né? Quando você está com os amigos, indo para um bar, eu acho que ainda é mais tranquilo você ter essa liberdade do horário. Mas aqueles compromissos mais sérios, né, compromissos de trabalho, reuniões, realmente soa como falta de educação você chegar atrasado. Sim, eu acho que, claro, depende muito da importância do compromisso, da seriedade do compromisso. Talvez seja um pouco mais tolerável se não é um compromisso muito sério, realmente. É um compromisso de lazer entre amigos, ok, mas ainda assim, eu acho que o problema não é você chegar atrasado. Isso pode acontecer, imprevistos acontecem, enfim. O problema, voltando novamente na questão anterior que nós estávamos falando, o problema, na minha opinião, é você não avisar que vai se atrasar. Também. Né? Você pode se atrasar, não tem problema nenhum, mas eu acho que você tem obrigação de avisar que você vai se atrasar. Sim. Deixar a outra pessoa esperando, para mim, é uma falta de educação tremenda. Sim, é muito desagradável, né? É uma situação chata. Sim, claro. Infelizmente, os brasileiros têm esse perfil. Não é uma reputação muito boa para nós, né? Eu procuro não me atrasar, eu procuro ser pontual. Acho que a Letícia também é bem pontual, pelo menos eu nunca tive problemas com a Letícia se arrumar pra gente poder sair, né, Letícia? Normalmente mulheres demoram muito para poder se arrumar, né? Ficar pronta mas você não tem esse problema. Que bom. Viu? Fico feliz por isso. Vamos para o último, então? E sim, o último item da nossa lista de falta de educação, na verdade é um tanto quanto óbvia, né? Sim. Mas acontece, né? Fala Esse pro pessoal. Eu acredito que é um dos que mais me irrita dessa lista, que é furar fila. Para quem não sabe o que é furar fila, é você entrar na frente de outras pessoas numa fila, né? Tem uma fila e ao invés de você chegar, porque você é o último, você chegar e ficar por último, você quer ir logo porque você tem sua pressa e aí você passa na frente de todo mundo. Isso pra mim me irrita demais. Demais. Sim, claro, eu concordo com você plenamente, Letícia. É óbvio, é claro que se existe uma fila, ela precisa ser respeitada. Sim. Claro que existem situações, a pessoa pode realmente estar precisando, mas ela precisa explicar a situação, né? Tudo conversado. Sim. É possível chegar a um consenso, né? Não tem problema nenhum. Mas como você bem explicou, furar a fila é você entrar numa fila na frente das outras pessoas sem falar nada, sem dar nenhuma satisfação. Isso é muita falta de educação, falta de respeito, né? Sim. Isso chega a acontecer até brigas, né, em fila. Sim. Algumas pessoas, né, ficam quietas porque não gostam de brigas, mas quem tem um sangue mais quente, quem, né, se irrita mais facilmente, fala mesmo e pode ser até motivo de briga. O que você faz, Letícia, quando uma pessoa entra na frente? Você Depende fala, do meu você humor. não fala, você não faz nada? Depende do meu humor, mas geralmente eu falo educadamente, até porque tem algumas situações que às vezes a pessoa nem entendeu ou tá muito distraída. Então, primeiro a gente fala educadamente, né? Não vou brigar, mas se for necessário, a gente vai ter um diálogo mais acalorado, digamos assim. Sim, normalmente eu converso com a pessoa, sim, eu explico. Claro que eu inicialmente eu não vou brigar com a pessoa, elevar o tom de voz, mas eu vou explicar para ela. Por favor, existe uma fila, e o final da fila é ali, tudo mais. Enfim, eu procuro falar dessa maneira. Sim. Enfim, uma pergunta para você que não está no nosso roteiro, Ai, meu Deus não está do na nossa céu. pauta, mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que é falta de educação
ler a mensagem que uma pessoa te enviou, porque hoje em dia é possível saber se você leu ou não Sim. a mensagem que a pessoa te enviou, né? Sim. Você viu que a pessoa leu a sua mensagem e não te respondeu. Nossa. Até o que você pensa sobre isso? Você acha que é falta de educação? Não é? O que você acha? É complicado, né? Porque não tem como você saber o que aconteceu. Porque pode acontecer da pessoa estar num dia corrido, ela ler a sua mensagem e deixar para responder depois e acabar esquecendo, né? E pode ser também que ela leu e deixou de lado, não respondeu. Não tem como você saber, né? Eu acredito que para você saber realmente, você deveria mandar uma outra mensagem. E aí, se ela não for respondida, de fato a pessoa não está nem aí para você. Não Pode foi um ser. esquecimento. Pode ser, não né? sabemos. É. Bom, eu acho que eu tento evitar ao máximo ler a mensagem se eu não posso responder naquele momento. Justamente para não gerar essa situação, sabe? Sim. Porque, de fato, a gente acaba ficando com essa sensação de que a pessoa leu a sua mensagem e não quis te responder. Sim. Ou seja, consequentemente, isso foi uma falta de educação. Uhum. A gente logo imagina como se fosse presencialmente. Você falou com a pessoa alguma coisa e a pessoa virou para o outro lado, ignorou e não te respondeu, né? Sim, verdade. Mas, enfim, eu acho que a partir do momento que você leu a mensagem, eu acho que você precisa pelo menos dar uma mensagem rápida de retorno. Mesmo que você não possa, de fato, responder aquela pergunta, você precisa dizer que não pode responder naquele momento. Acho que fica mais gentil da sua parte. Verdade. Eu penso assim, não sei. Claro que imprevistos podem acontecer, a pessoa abriu a mensagem na hora, mas não pode responder nada, nenhuma letra. Sim. Mas acho que poderia adotar a mesma atitude que você de, ok, vamos aguardar e dar mais uma chance, uma segunda chance, vamos enviar uma outra mensagem, vamos dar um tempo a ela. Sim. Acho que é pertinente oferecer uma margem, um tempo de tolerância para a pessoa responder também, não? Verdade. E claro, para mim, acho que talvez não existe um tempo definido certo, mas não sei, acho que de um dia para o outro seria um tempo considerável, né? Para a pessoa te responder. Com certeza. Então, eu faço isso. Se a pessoa não me respondeu naquele momento, eu aguardo, não interpreto ainda como uma falta de educação, mas se passar muito tempo, normalmente de um dia para o outro, eu acho que sim, é uma falta de educação. Provavelmente a pessoa esqueceu da mensagem, não? Porque muitas coisas durante o dia. Então, acho que nós temos essa responsabilidade. Se você abriu a mensagem, você precisa responder aquela mensagem. Sim. Ou ali, imediatamente, ou o mais breve possível. Nem que seja para dizer que vai responder depois. Exato. Né? Para que não se caracterize falta de educação. Para Sim. mim, eu acho que é falta de educação você ler uma mensagem e não responder. Não precisa ser imediatamente, mas se passar muito tempo, é falta de educação. Com certeza. E vocês, pessoal, o que vocês acham sobre isso? O que mais vocês podem compartilhar com a gente sobre comportamentos que são comportamentos deselegantes, desrespeitosos com as pessoas aí no seu país, que nós não comentamos aqui? Por favor, pode deixar no comentário para que a gente possa ler e, quem sabe, até produzir outro vídeo com outra lista. Sim, né? uma parte 2. Vamos tentar ser cada vez menos mal educados, né? Sim, com certeza. Beleza, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Letícia, pela sua participação. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E, como de costume, gostaria de pedir para que vocês pudessem curtir esse vídeo, se realmente foi útil para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo.
Deixem um like de vocês. Vocês sabem que é assim que funciona o YouTube, né? Para que o canal cresça, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, a gente precisa da sua ajuda. Então a gente pede para que você possa compartilhar esse conteúdo, deixar o seu comentário e nos ajudar a cada vez mais poder ajudar pessoas que estão estudando português, que estão aprendendo sobre os nossos costumes, a nossa cultura, enfim. A gente vai ficando por aqui. Então, Letícia, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.